Salve, salve galera do meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Ô pessoal, hoje eu vim trazer um relato bem interessante para vocês, né? Na verdade, esse é um relato antigo, que eu acabei deixando para trás, né? Eu fui produzindo outros vídeos, contando outras experiências e essa acabou ficando para trás, né? Isso foi uma experiência que eu tive, se eu não me engano, há uns 7 ou 8 meses atrás, né? E acabei, como eu postando outros vídeos, outros relatos, isso aqui ficou meio que para trás, né? Eu quase esqueci desse relato, apesar de ser um relato bem interessante. Bom, pessoal, eu tive um desdobramento, né? Eu acredito que acho que foi no comecinho desse ano, né? 2023, acho que ali janeiro, acho que quase final de janeiro ou começo de fevereiro. E eu tive um desdobramento, né, com o mentor. E eu fui levar numa região astral, eu não sei exatamente onde é, né. Eu cheguei a pensar que era o abismo, mas não era o abismo. Era uma dimensão bem feia, bem esquisita. É como se eu estivesse num, é como se fosse um vale, só que era um vale feito só de pedra, né? Só tinha pedra, aquele horizonte, né? Só pedra, aquele chão rachado, seco. E acima de mim, né? Já em desdobramento, né? Tinha como se fosse nuvens, desculpa, vermelha com um pouco de preto, né? E eu fui levar para o mentor até essa região. Só que essa região, pessoal, ela tava um pouco meio vazia, né? E tinha alguns espíritos que andavam e vagavam por lá. Eu não sei exatamente que tipo de espírito era aqueles, por qual motivo eles foram lá, né? E o que acontece? Eu fui levado, né, em corpo astral dessa dimensão e onde o mentor me mostrou uma situação que acontecia naquela região específica, né? E depois o mentor me revelou que dali era o chamado Vale dos Torturadores, né? Ou seja, pessoas que cometeram tortura aqui no plano físico e pela questão da lei do retorno acabaram caindo naquela região, né? Então o que acontece? Eu fui levado até essa região e por questão de segurança o mentor ele me colocou dois campos de energia, um campo de camuflagem, de ocultação de vibração, né? Ou seja, para impedir que a minha vibração fosse notada. E um segundo campo era de invisibilidade, né? Para que aquela criatura não me visse, né? E depois ele me explicou tudo isso quando eu retornei para o plano físico. Desculpa. Pois bem, então nessa região, junto com o mentor, eu não vi o mentor, né? Eu só senti ele atrás de mim me apoiando com as mãos nas minhas costas, ali mais ou menos na região onde fica o chakra. Ou desculpa, nas minhas costas não, na minha nuca, né? Onde fica ali a contraparte do chakra frontal, né? Pois bem, o que acontece? E eu tava nessa região e tinha esses espíritos vagando. Alguns gritavam, outros estavam sem membros, né? Um sem braço, outro sem perna, outro sem duas pernas, outro só com um braço, como se tivesse sido trucidado. Aí o mentor falou assim, eu perguntei pro mentor, o que aconteceu com essas pessoas, porque elas estão naquele estado lastimável, né? De uns sem membros, outros com membros, outros sem braço e nada. Aí o mentor falou que você vai saber já já, né? E quando ele falou isso, eu vi um pouco mais distante, tinha fosse um pequeno morro,
um grande relevo e surgiu bem no topo desse pequeno monte, né, desse relevo, né, uma criatura, pessoal, que lembrava muito, mas lembrava muito, na hora que eu vi, eu lembrei na hora do filme do Hulk. Essa criatura ele parecia com o Abominável, né, do filme do Hulk, aquele de 2004, se não estiver enganado, né, que tem aquela luta entre o Abominável e o Hulk, né. Então surgiu aquele ser em cima daquele pequeno monte, naquela região trevosa, né. Ele era muito feio, pessoal. Era muito parecido com esse personagem do filme do Hulk, né, o Abominável. E depois que aquele né, surgiu ali naquele monte, não sei exatamente de onde que ele veio, porque foi muito rápido. O mentor pediu que eu prestasse atenção, que não me preocupasse, que ele não conseguiria me ver e nem me sentir, né, por causa dos campos de energia, apesar de eu estar ali adensado por estar encarnado ainda. E de repente, depois daquele que ele se surgiu, ele começou a correr atrás daquelas pessoas, né, de aquelas pessoas que estavam lá vagando. Gente, era uma coisa assim terrível. Se ele pegava aquelas pessoas, trucidava aquelas pessoas, espancava mesmo. Era muita brutalidade, pessoal, era muito feio, né? Sabe você ter uma ideia? Imagina uma criança de 4 anos, 4, 5 anos, enfrentando um adulto de 35 anos, bem forte. A diferença de força é muito grande, né? Além do tamanho, a diferença de força é muito grande. Então, ou seja, não teria a mínima chance de aquela criança vencer aquele adulto, né? Então, algo parecido acontecia naquela região. Aquele ser que parecia abominável, ele corria atrás dessas pessoas e quando ele pegava essas pessoas, ele fazia tudo que ele queria, né? Ele espancava, ele dava murro, teve uma mulher lá, acho que era uma mulher, né? Porque o negócio tava bem surrado mesmo. Ele pegou e suspendeu ela, pegou pelos dois braços e com toda a força dele, pessoal, ele arrancou os dois braços daquela mulher, né, daquele espírito. Uma coisa assim, muito brutal, cara. Era uma coisa muito forte, né? Algumas coisas eu vou nem contar aqui porque pode ser muito pesado. YouTube pode derrubar meu vídeo, então eu vou contar só algumas coisas que essa criatura fazia com aquelas pessoas, né? E outro, ele pegava, espancava, dava murro, dava chute, rasgava a roupa dessas pessoas, pegava pelo cabelo, rodava e joga. Sabe quando você pega sabe assim, uma pessoa muito forte, aquele musculoso, e soltasse dentro de uma creche, e ele pudesse fazer tudo que ele queria com aquelas crianças, né? Bater, espancar, fazer. Era muito parecido. E esse ser, ele parecia que tinha uns 2,5 metros a 3 metros de altura, né? Não tinha mais que 3 metros de altura. Eu sabia disso porque eu fazia a comparação com as pessoas, né? E aquele bicho, gente, imagina a cena, que um espaço, parecia um vale, cheio de pedra, né? Aquele chão seco, aquela nuvem vermelha, um pouco de preta, né? Parece aquela nuvem de tempestade. E aquele se correndo, as pessoas corriam, aqueles que conseguiam, né? Porque tinha uns que não tinham perna, outros só tinham uma perna, espancava. Ele tinha na região do cotovelo, pessoal, como fosse um espinho. E quando tinha aquelas pessoas que estavam caídas, que não conseguia correr, ele pulava, né? E tacava o cotovelo bem em cima do peito, né? Daquelas pessoas e rasgava. Só para você ter noção, imagina essa situação, pessoal. Ele fazia, sabe? Ele parecia um louco, batia mesmo, espancava, fazia o que queria com aquelas pessoas, né? Alguns, né? Ele sugava a energia dessas pessoas com a boca, né? Era um negócio bem feio, pessoal. Eu, eu ali assistindo aquela cena, né? Eu devia estar ali uns 40 metros de distância.
mas era uma coisa muito nítida, parecia que estava acontecendo ali, sei lá, 10 metros, né? Porque a visão do em corpo astral é muito, né? É muito melhor, né? Como se você conseguisse dar um zoom com o olho astral, né? E ficou naquela situação, aquele ser correndo atrás daquelas pessoas, né? Espancando, sabe? Uma coisa assim bem pesada, né? Teve até uma cena, não sei se não ia nem contar essa cena, né? Mas eu vou. Tomara que o YouTube não derrube meu vídeo. E tinha uma mulher que tava deitada de bruço, né? Sem um braço. E esse ser ele rasgou a roupa dessa mulher e com o do dedo ele introduziu, né? Na região íntima daquela mulher com muita brutalidade, muita força. Aquela mulher gritava, ela gritava muito alto. Eu falei pro mentor, eu não quero ficar aqui, né? Porque eu não tava aguentando mais ver aquela cena. Aí ele falou, calma, rapaz, que qualquer coisa eu te levo para o corpo novamente, né? Ele falou, só aguenta mais um pouco para que você possa levar essa informação para as pessoas, né? Que ele naquele tempo já criava vídeos, né? Só que como eu fui postando outros material, outros relatos, e isso aqui ficou quase que esquecido. Eu quase perdi esse relato, né? Eu acho que eu nunca comentei isso com uma pessoa, acho que só com uma pessoa que eu comentei essa experiência que eu tive, né? Essa experiência, não chegar na durou ali uns 10, 15 minutos no máximo, né? Porque eu não aguentei aquela cena de brutalidade mesmo, cara. Era uma coisa muito pesada, né? E aquele se eu perguntei, né, pro mentor, depois ele me explicou que ali ia para aquela região pessoas que torturaram outras pessoas quando estava aqui encarnada e que foram ditadores, carrascos, generais ou pessoas que abusaram da sua força física para maltratar pessoas, né, fisicamente mais fracas, mais pequenas. Como ele falou, ele era o Vale dos Torturadores, né? E aquele ser, ele que pareceu abominável, ele fazia o papel ali de carrasco mesmo. Ele fazia, eu não vi ninguém ajudando lá não. Não vi ninguém ajudando, né? E eu vendo aquelas cenas todas, né? Essa cena que eu vi foi uma mais pesada, né? Dessa criatura introduzindo o dedo na região íntima daquela mulher. Ela gritava muito, era muito pesado, pessoal. Então eu fiquei ali, né? Observando e tal. Eu pedi pro mentor me tirar de lá, que eu não queria ficar mais lá, que ele ali era muito pesado. Primeiro que a região era muito pesada. E vendo aquela cena eu não aguentei. Olha que eu costumo ver coisas pesadas no astral, mas aquilo ali foi demais pra mim, né? Como eu falei, eu vi outras situações que eu não posso nem contar aqui. Se eu contar, achando meu vídeo ser dobrado é muito grande, né? Então por isso que eu vou poupar vocês dessas cenas, né? E então foi isso. Aí o que acontece? Depois que, né, o mentor viu que eu não queria mais ficar ali, o que que ele fez? Não sei se ele fez isso de sacanagem ou só mesmo para tirar. Ele tirou o campo de invisibilidade. Eu estava invisível, né, camuflado. E depois ele tirou o campo de, de contenção, né? Que disfarçava minha vibração. De repente eu fiquei visível para aquela criatura, né? E ele, naquele momento espancado, ele virou a cara assim para a esquerda, né? Eu tava na esquerda dele, vendo a cena, e ele me viu, ele mostrou o dente do dente dele, bem afiado, cara, é muito feio. E ele largou aquela mulher, né? E começou a vir na minha direção, andando. Aí naquela hora ali o Beto me pegou pelo, pela nuca mesmo e me teletransportou daquela região pro plano físico. Eu só senti o baque, né?
Sabe aquele puxão do cordão de prata? E voltei para o corpo físico, morrendo de medo. Eu fiquei com medo da história até falei, graças a Deus eu tava encarnado, cara. Que se eu estivesse ali eu tava ferrado. Né? Mesmo que eu soubesse me defender e tal, eu falei, tu é doido, eu vou enfrentar aquele bicho ali me ferrando. O bicho pareceu abominável, né? É claro que dali era uma pessoa, né? Certamente tomou aquela forma e tal, mas é melhor não arriscar, né, pessoal? Que não é porque você tem um conhecimentozinho de defesa e ataque energético que você pode sair enfrentando qualquer coisa. Então é isso aí, pessoal. Relato. Eu queria fazer mais um resumão mesmo. Né? Eu pulei a parte do processo de desdobramento porque eu achei desnecessário. E trouxe só as principais partes, né? Isso era um relato bem antigo, né? Como eu falei, era uns 7 ou 8 meses atrás, acho que foi bem no começo desse ano, né? Que quase caiu no esquecimento, mas isso aí foi o relato, pessoal. E espero que tenham gostado e comentem o que vocês acharam, se você já passou por alguma experiência como essa, tudo bem? Então é isso, pessoal, até o próximo relato.